Fazendeiro solitário, compra 3 virgens. O que ele fez com elas deixou todos em choque. Você já ouviu falar de um fazendeiro jovem, bonito e rico, que chocou toda a cidade ao comprar 3 moças virgens como se fossem mercadorias? Pois foi exatamente isso que aconteceu no interior de Minas Gerais, em uma época em que a honra e a reputação valiam mais que o ouro. Mas o que ele fez com elas, ninguém poderia imaginar. E olha, eu já te adianto, se você assistir até o fim dessa história, vai entender porque até hoje esse caso é lembrado com lágrimas e espanto. Antes de eu começar a contar, me diga, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. E já aproveita para se inscrever no canal, porque histórias fortes e emocionantes como essa você só encontra aqui. Eu quero que você imagine comigo a estrada de terra vermelha cortando o pasto, o cheiro de capim molhado depois da garoa e ao fundo o mugido do gado. É nessa paisagem que vive Miguel, 28 anos, ombros largos, braços que parecem troncos de jatobá e uma tristeza antiga escondida no peito. O rosto é bonito, mas o olhar carrega um resto de noite que não amanhece. A fazenda que ele herdou do pai fica a uns 40 minutos da praça principal de São Bento do Cerro, cidade pequena de Minas, onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo tom da buzina. No casarão de varanda comprida, tudo tem hora. O café preto às 5, o curral às 6, a contagem do rebanho antes do sol alto e o silêncio religioso quando a tarde quebra no sino da capela. Miguel é o tipo de homem que não grita. Ele fala baixo e todo mundo obedece. Naquela manhã em que eu começo a te contar, Miguel saiu cedo, chapéu bem assentado, camisa aberta até o peito, suada de serviço. Valente, o cavalo marrom que o acompanha desde a adolescência, encostou o focinho na mão dele como quem pede licença para entrar no pensamento do dono. Vamos, meu amigo, disse Miguel, passando a mão no pescoço do animal. Hoje é dia de acertar conta com o passado. Ele não falou mais nada. Não precisava. Valente parece entender o que os homens não querem ouvir. Quem cuida do casarão é Dona Alzira, mulher de 50 e poucos, firme de palavra e fina de sensibilidade. Foi ela que criou Miguel depois que a mãe morreu, ainda ele rapaz. O senhor quase não dorme, meu filho. Ela comentou, pondo o pão de queijo na mesa. Esse peso não é de agora. Miguel pegou a xícara, pensou uns segundos antes de responder. Peso se paga com trabalho, Dona Alzira, e com coragem também. Coragem o senhor tem. O que está faltando é perdoar o que aconteceu. Ele engoliu o café como quem engole um espinho, e não respondeu. No terreiro, os peões já esperavam instrução. Nivaldo, 34 anos, braço direito de Miguel, veio com o caderno de anotações. Patrão, tem cerca arrebentada no baixio e bezerro sumido no corredor de bambu. Arruma a cerca primeiro, Miguel disse. Bezerro a gente acha depois. Nivaldo assentiu, mas encarou o patrão com cuidado. O senhor vai na cidade hoje, né? Vou. Resolver assunto antigo. Se precisar de mim, se eu precisar, te chamo. A voz saiu mansa, mas tinha um fio de aço por dentro. É importante você saber. Miguel não nasceu duro. Ficou depois de perder a noiva, Ana Lúcia, num acidente bobo de carroça que virou tragédia por causa de uma chuva inesperada e uma ponte mal feita. Desde esse dia, o riso dele foi embora da casa como uma luz que apaga e demora a voltar. A cidade inteira viu. E a cidade lembra. No armazém do seu Dimas, os comentários correm mais rápido que a conta do fiado. Um homem tão moço e tão fechado, cochicha uma senhora, ajeitando o lenço na cabeça. Fechado nada, é orgulhoso, retruca outra. Deve estar escondendo coisa. E o que ninguém sabe, eu te digo. O que Miguel esconde não é pecado. É medo. Medo de repetir a perda. Medo de ver a vida arrancar mais uma vez aquilo que ele jurou proteger. Ao meio-dia, o sol bateu no telhado como um martelo. Miguel foi até o galpão, abriu um baú de madeira do pai e tirou de lá um embrulho de pano. Dentro, um contrato antigo, uma carta e um retrato amarelado.
Olhar aquilo era sempre um esforço, mas ele mirou o papel com a firmeza de quem se prepara para um retorno. Chegou a hora, murmurou. Se eles estão em risco, eu não viro o rosto. Dona Alzira apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. Miguel, leva esse terço da sua mãe. Não pesa, não atrapalha, e às vezes ajuda no não enxerga. Ele recebeu o terço como se fosse uma ordem antiga do sangue. Obrigado. Se eu voltar tarde, não me espera com jantar. Eu te espero com luz acesa. Homem que vai fazer o certo nunca volta no escuro. Antes de montar, Miguel caminhou até o curral. Encostou a testa no mourão, respirou fundo e falou com o vento como quem confessa. Eu não vou permitir que façam com elas o que já fizeram com tanta gente. Enquanto eu tiver força nesse braço, ninguém vai ser tratado como coisa. Valente raspou o chão, impaciente para partir. Miguel montou e partiu, sem pressa de cavalo corrido, mas com pressa de quem sabe que a dignidade tem hora marcada. No caminho, cruzou com Padre Honório, 70 anos, batina surrada, chapéu gasto. Filho, Deus te guarde. Guarde a todos, padre, especialmente quem não tem voz. O padre pousou a mão no estribo. Quando a justiça dos homens dorme, a coragem de um só pode acordar a vila inteira. Miguel inclinou a cabeça, agradecido, e seguiu. Agora, escuta, eu sei que a cidade vai falar muita coisa quando ele chegar ao centro. Vão apontar, vão acusar, vão inventar. E eu também sei que dias mais tarde, quando todo mundo descobrir o motivo verdadeiro por trás das decisões de Miguel, ninguém vai conseguir encostar a cabeça no travesseiro sem lembrar do que foi dito de forma injusta. Mas isso eu te mostro no momento certo. Por enquanto, guarda esta imagem. Um homem bonito, forte, de 28 anos, atravessando a estrada antiga, montado no cavalo marrom, levando no peito a memória da mulher que perdeu e nas mãos a coragem que pode mudar o destino de quem ele nem conhece direito ainda. Agora me diz, você já comentou de que cidade você está assistindo essa história? A cidade de São Bento do Cerro parecia parada no tempo. Era o fim da década de 1960, quando a televisão ainda era um luxo raro e o rádio de pilha reinava nas cozinhas. As ruas eram de terra batida e o cheiro de lenha queimada vinha das casas simples de adobe, onde o fogão a lenha não servia só para cozinhar, mas também para aquecer a alma nas noites frias. Na pracinha principal, homens de chapéu de feltro se reuniam no coreto para comentar as notícias que chegavam atrasadas do jornal, e as mulheres de vestidos estampados carregavam sacolas de pano voltando do armazém. No meio disso, o sino da igrejinha tocava às 6 da manhã e às 6 da tarde, marcando o compasso da vida como se fosse um relógio sagrado. Foi nesse cenário que Miguel chegou, montado em Valente, o cavalo marrom que chamava a atenção por onde passava. O barulho das ferraduras batendo na pedra fez algumas cabeças virarem. Uns cochicharam, outros se calaram. Não era comum ver aquele fazendeiro andar no centro da cidade. E quando ele aparecia, sempre vinha acompanhado de mistério. O movimento maior acontecia no galpão de leilões, um barracão comprido de madeira que cheirava a palha seca, suor e expectativa. Ali se negociava de tudo: bois, cavalos, terras e, naquela época, cruel, também pessoas. Era um costume antigo, herdado de tempos duros, que muitos criticavam em segredo, mas poucos tinham coragem de enfrentar em público. Dentro do galpão, a plateia se dividia em dois grupos: os homens ricos, com dinheiro no bolso e sede de poder, e os pobres, que viam naquilo a chance de sobreviver, ainda que fosse vendendo o que tinham de mais precioso. No tablado, o leiloeiro seu Venâncio, bigode grosso e voz de trovão, se preparava para abrir mais uma rodada. Senhores, hoje temos mercadoria rara, anunciou ele, ajeitando o chapéu. 3 moças jovens de família humilde, mas de porte fino. Quem começar a oferta? O silêncio que se seguiu foi pesado. No fundo da sala, um pai de olhar cansado enxugava as lágrimas escondidas no lenço. Era seu Raimundo, lavrador, que, sem ter como sustentar as filhas, se viu forçado a entregá-las ao destino do leilão.
Ao lado dele, as 3 jovens esperavam, cabisbaixas, tentando não deixar o medo escorrer pelo rosto. Miguel entrou, tirou o chapéu e caminhou devagar até a frente. O burburinho cresceu. Alguns homens trocaram olhares. Outros sorriram com ironia. "Olha só quem apareceu", murmurou um. "O fazendeiro solitário vindo buscar companhia", disse outro rindo. Mas Miguel não respondeu. Apenas encarou seu Venâncio, que abriu um sorriso desconfortável. "Ora, se não é o senhor Miguel", disse o leiloeiro. "Veio participar também?" Miguel apoiou as mãos fortes no balcão de madeira. "Quanto é que o senhor está pedindo?" Pelas 3, a sala inteira engasgou com o atrevimento. Ninguém costumava fazer perguntas diretas daquele jeito. O leiloeiro pigarreou. "Bom, podemos começar em 20 contos cada uma. Eu pago 60 pelas 3, agora", interrompeu Miguel, tirando um maço de notas do bolso e jogando em cima da mesa. O silêncio se transformou em choque. Ninguém ousou cobrir o lance. As pessoas apenas observavam, incrédulas. Seu Venâncio coçou a cabeça, ajeitou o paletó e anunciou, meio sem graça: "Vendidas! Para o senhor Miguel da Fazenda do Cerro." As 3 moças levantaram os olhos pela primeira vez. Clara, a mais nova, de pele alva e olhos azuis, não acreditava no que via. Helena, de feições delicadas, mordeu o lábio para segurar o choro. Rosa, mais forte de espírito, cruzou os braços num gesto de desafio. O povo cochichava, apontava, criava histórias em segundos. Ele enlouqueceu, vai fazer delas escravas. Esse homem é pior do que eu pensava. Mas Miguel apenas virou as costas, firme, estendeu a mão para que as 3 o seguissem e saiu do galpão. O barulho do murmúrio ficou para trás, mas a marca daquele dia ficou gravada em cada olhar que o acompanhou até a porta. Do lado de fora, sob o sol quente de meio-dia, Miguel respirou fundo, ajeitou o chapéu na cabeça e disse em voz baixa, quase só para si: "Enquanto eu tiver sangue correndo nas veias, ninguém vai encostar a mão em vocês." As jovens não entenderam o que ele quis dizer. Para elas, a sensação era de prisão. Para ele, era de proteção. Esse contraste entre o que parecia ser e o que de fato era naquele tempo e lugar foi o que alimentou a tragédia e o espanto que a cidade nunca mais esqueceu. Quando Miguel saiu do galpão, o sol rachava a praça de São Bento do Cerro e o burburinho da cidade veio atrás deles como enxame. As 3 caminhavam alguns passos atrás, sem saber se aquilo era começo de prisão ou de salvação. Clara, 20 anos, branca e linda, olhava o chão como quem procura uma saída nas fendas da terra. Helena, 19, delicada, segurava o próprio pulso para não tremer. Rosa, 21, firme por fora e cansada por dentro, encarava o mundo como quem já brigou mais de uma vez com o destino. "Moças", disse Miguel, virando-se com calma, "a estrada até a fazenda é longa. A gente vai em silêncio agora. Quando chegar lá, vocês comem, descansam e conversamos." Rosa ergueu o queixo, pronta para responder atravessado, mas prendeu a palavra. O tom dele não era de dono. Era de alguém que carrega culpa, ou promessa. Caminho, as patas de Valente batiam compassadas no chão de terra, abrindo poeira leve. Miguel ofereceu a sela para que uma delas subisse, revezando. Clara foi a primeira. Sentou à frente, mexendo nos próprios dedos, e sentiu a respiração do cavalo, quente e ritmada. "Ele é manso", disse Miguel. "Pode confiar." Clara quase num sussurro. "Cavalo entende de coração?" "Entende mais que muita gente", ele respondeu, sério. A chegada à fazenda aconteceu sob o cheiro de café e pão assando. Dona Alzira apareceu na varanda com o avental de sempre. "Meu Deus, Miguel!" Ela parou, avaliou as 3 com olhos de mãe. "Entrem, meninas. Aqui tem água fresca, comida e um quarto limpo." Rosa cruzou os braços. "E chave por dentro?" "E chave por dentro", completou Dona Alzira, abrindo um sorriso firme. "Homem nenhum entra sem vocês quererem." Miguel apenas assentiu, deixando que a frase repousasse onde devia. No quarto de hóspedes, 3 camas de madeira, colchas de retalho e uma janelinha que dava para o pomar de jabuticaba.
Helena encostou a testa no vidro e chorou baixinho. Eu ia costurar para juntar dinheiro e sair de casa, ela disse, a voz embargada. Aí veio a dívida do meu pai, e eu virei conta para pagar. Rosa sentou ao lado, ombro com ombro. Meu padrasto dizia que eu era a causa de tudo, contou, segurando a raiva. Se eu não me colocasse na frente, quem sofria eram meus irmãos. Clara apertou no peito uma medalhinha amassada. Minha mãe me deu isso antes de me trazer para o leilão, disse, virando a medalha entre os dedos. Falou, volta quando der. Eu nem sei se volta tem endereço. Dona Alzira bateu de leve à porta. Banho tá pronto, roupa limpa em cima da cadeira. Depois vocês comem. Helena hesitou. A gente deve para a senhora? Devem nada, respondeu ela. Comida que mata a fome é dever de quem tem. Na cozinha, o barulho do fogão a lenha e o aroma de feijão com louro. Miguel ficou em pé, encostado no batente, chapéu na mão. Amanhã cedo a gente vê onde cada uma se ajeita, disse sem impor. Tem serviço leve, horta, costura, galinheiro, não tem correria, não tem grito, e ninguém aqui é mercadoria. Rosa rebateu seca. Então por que o senhor pagou pela gente na frente de todo mundo? Ele sustentou o olhar. Silêncio de segundos. Porque tinha gente pior querendo fazer pior. A resposta caiu como pedra em poço fundo. Não explicava tudo. Explicava o suficiente para aquela noite. Mais tarde, sob a luz de lamparina, cada uma enfrentou seu passado em silêncio. Helena tirou da bolsa um pedaço de renda inacabado e passou o dedo pela trama, lembrando do noivo que foi para o garimpo e nunca voltou. Rosa limpou as unhas com a lâmina de uma faquinha de costura, como quem tira do corpo o que a vida grudou. Clara escutou o vento na janela e, pela primeira vez desde a praça, respirou sem pressa. Do lado de fora, Miguel caminhou até o curral. Valente bateu o casco, impaciente. Calma, parceiro, disse Miguel, alisando a crina. O que a gente faz? Hoje o povo não entende. Um dia eles entendem. Nivaldo, o capataz, apareceu, o chapéu apertando a testa. Patrão, a cidade está fervendo. Ouvi que tem uns querendo vir aqui dar lição. Quem pisa nesse terreiro para fazer mal volta pela estrada carregado de vergonha. Miguel respondeu firme. Mas não quero confusão. Avisa que aqui ninguém está preso. O povo não vai ouvir, não. Então eles vão ver. Ver demora, mas ensina. Na manhã seguinte, a rotina da fazenda se ajustou ao novo compasso. Helena achou o caminho da máquina de costura, que cantou baixinho enquanto ela reformava lençóis e inventava saias de sobra de pano. Rosa seguiu com Dona Alzira para a horta. Aprendeu o ponto da terra boa e o respeito pela água do poço. Clara foi até o curral, onde Valente fungou em sua mão e encostou a cabeça no ombro dela, como se reconhecesse o desamparo e o firmasse. Miguel observava de longe, sem vigiar, apenas garantindo que o que prometeu sem dizer fosse cumprido. Respeito. Ao meio-dia, sentaram todos à mesa grande do refeitório. É importante você imaginar essa cena. O prato fumegando, o riso tímido de Helena quando Dona Alzira elogiou sua barra de vestido, o jeito de Rosa de provar o feijão 2 vezes para ter certeza de que estava mesmo bom, e Clara, que quase não comia desde o leilão, repetindo a concha de arroz como quem dá ao corpo a licença de existir. Miguel quebrou o silêncio. Tem uma coisa que vocês precisam saber. As 3 ergueram o rosto ao mesmo tempo. Na cidade, vão falar de mim, vão falar de vocês, vão dizer mentira como se fosse verdade. Aqui dentro, ninguém encosta um dedo em vocês sem vocês quererem. Se quiserem ir embora, vão. Mas se ficarem, a gente vai botar casa em nome de vocês no lugar certo. Rosa estreitou os olhos. Nome da gente no lugar certo. Significa o quê? Ele respirou, medindo a hora de dizer. Significa papel, documento, coisa que garante o amanhã. Clara franziu a testa. Papel que a gente assina quando? Quando for seguro. Aquela palavra, seguro, ficou pendurada no ar como promessa sem fita, pronta para ser amarrada mais à frente. À tarde, o inevitável bateu à porteira. 3 homens da cidade, chapéu baixo, intenção alta. Nivaldo desceu primeiro. O que querem? Ver as moças. Conferir se estão vivas.
Miguel surgiu atrás, passos firmes, vivas e trabalhando, como qualquer pessoa. O povo está dizendo que o povo diz. Eu faço, cortou Miguel sem elevar a voz. Se quiserem notícia, perguntem a elas. Clara respirou fundo e andou até a varanda, Helena e Rosa ao lado. A gente está comendo, dormindo e trabalhando, disse Clara, Clara também na palavra. Se tiver mais pergunta, tragam com respeito. Os homens se entreolharam, cuspiram no chão por falta de argumento e foram embora, levando de brinde a imagem que não queriam. 3 mulheres de pé, com a fronte erguida. Naquela noite, enquanto Helena costurava a luz da lamparina, ela falou sem levantar o rosto. Eu nunca pensei que ia me ouvir falando de futuro. Rosa sorriu de canto. Futuro é um bicho brabo. Se a gente olha de frente, ele amansa. Clara com a medalhinha entre os dedos. E se o futuro cobrar caro? A voz de Miguel veio da porta, mansa, quase um pedido. Se cobrar, a gente paga junto. Agora você percebe como a fazenda deixou de ser cenário e virou encruzilhada. 3 vidas que pareciam perdidas, um homem que todo mundo julgou e um fio de verdade que ainda não se mostrou por inteiro. O que parece duro hoje vai mudar de nome. Quando a gente chegar no momento certo, e quando chegar, você vai entender por que a dor e o sofrimento foram a ponte que uniu 2 destinos. Se essa história já tocou seu coração, deixe o like e um hype para que ela alcance mais pessoas e a gente continue trazendo narrativas que merecem ser lembradas. Quando o sol começou a cair atrás da serra e a tarde foi tomando a cor de cobre, a cidade de São Bento do Cerro já estava em polvorosa. O acontecimento do leilão não demorou a se espalhar. As línguas afiadas do lugar não perdoavam, e cada esquina parecia uma roda de julgamento. No armazém do seu Dimas, onde os homens se reuniam para pesar o café e medir o açúcar no olho, a conversa não era outra. 60 contos de uma vez só, seu Dimas, exclamou um lavrador, batendo a mão no balcão. O moço enlouqueceu. Quem é que paga caro assim por 3 virgens? Outro retrucou, baixando o tom. Diz que ele não comprou por gosto, não, mas por vingança. Vai usar as meninas para calar a dor que tem dentro. Seu Dimas, homem velho de barba rala, apenas balançou a cabeça. Miguel nunca foi homem de falar muito, mas o silêncio dele pesa, e onde há silêncio pesado, há segredo grande. Na igreja, as mulheres de véu e terço na mão comentavam antes da novena. Coitadas dessas moças, viraram cativas na mão de um homem solitário. Ou pior, viraram moeda de vaidade. Completou outra, mais amarga. O padre Honório ouviu o murmúrio, suspirou e respondeu: não julguem sem saber. Quem carrega a cruzada às vezes encontra caminho que os olhos do povo não enxergam. Mas a advertência caiu em ouvidos que preferiam o sabor da fofoca ao peso da verdade. Na venda de pinga, os mais ousados soltavam provocações. Queria ver era a cara desse fazendeiro quando as 3 resolverem fugir. Fugir? Tá é doido. Quem vai fugir de comida boa, cama limpa e bolso cheio de patrão rico? E a risada debochada ecoava pelo balcão, alimentando ainda mais a desconfiança. Enquanto isso, na estrada que ligava a cidade à fazenda, Nivaldo, o capataz, já sabia do burburinho. Ao encontrar Miguel perto do curral, avisou: patrão, o povo tá lhe chamando de tudo. Uns dizem que o senhor enlouqueceu, outros que virou bandido de saia escondida. Miguel, de chapéu baixo, passava a mão no lombo de Valente e respondeu com voz calma: quem fala não sabe, quem sabe não fala, mas estão tramando de vir até aqui. Dizem que vão tirar as moças à força. Miguel ergueu os olhos sérios como aço. Se vierem, vão encontrar a verdade, mas eu não abaixo a cabeça. Na varanda, Clara escutou parte da conversa. O coração dela acelerou. Aproximou-se devagar e perguntou: eles querem nos tirar daqui? Miguel respirou fundo. Querem, mas não por vocês. Querem é me atingir. Clara encarou-o sem piscar. E se conseguirem? Ele respondeu sem tremer: não conseguem.
Enquanto eu tiver força, vocês não são mais mercadoria de ninguém. Naquela mesma noite, Helena escreveu uma carta curta, escondida num pedaço de papel que havia guardado da costura. As palavras tremiam. Mãe, estou viva. Não sei por quanto tempo, mas estou. Reze por mim. Ela guardou o bilhete debaixo do travesseiro, sem coragem de entregar. Rosa, por sua vez, não se calou. Sentou-se frente a Miguel, no alpendre iluminado pela lamparina, e falou direto. Eu sei o que estão dizendo do Senhor. Sei que na cidade nos chamam de escravas e o Senhor de monstro. Miguel ficou em silêncio. Se for verdade, diga agora. Eu encaro. Ele fitou os olhos dela. Fugir. Sem. A verdade vem na hora certa, Rosa. Mas não é essa que estão espalhando. Rosa suspirou fundo, como quem não queria acreditar, mas também não encontrava mentira no olhar dele. E assim, entre a maldade das palavras da cidade e o silêncio carregado de Miguel, formava-se uma corda esticada, prestes a arrebentar. Cada cochicho aumentava a desconfiança, cada olhar maldoso reforçava a ideia de que algo terrível estava acontecendo naquela fazenda. Mas a verdade ainda estava escondida, guardada como faca na bainha, esperando o momento certo de ser mostrada. A fazenda, tão ampla e cheia de vida, parecia também um lugar de ecos. Cada canto guardava um silêncio espesso, como se as paredes soubessem dos segredos que ninguém ousava dizer. Para as três jovens, aquele silêncio era ao mesmo tempo refúgio e prisão invisível. Na primeira semana, quase não se ouviu riso. Apenas o barulho dos passos, da água batendo na pedra, do tear de Helena tentando encher o tempo com linha e agulha. Clara se refugiava perto do curral, onde Valente, o cavalo marrom, aceitava suas carícias sem pedir nada em troca. Rosa, mais dura, se ocupava da horta, arrancando mato com tanta força que parecia querer arrancar a própria dor junto. Numa dessas tardes, Helena, de mãos trêmulas, costurava em silêncio quando Clara entrou no quarto. Você não dormiu de novo, né? Perguntou Clara, puxando uma cadeira. Helena abaixou a cabeça, escondendo as lágrimas que caíam sem pedir licença. Quando fecho os olhos, ouço meu pai dizendo que eu era peso morto, que só servia para vender. Não dá para dormir com essa voz dentro da cabeça. Clara segurou sua mão com firmeza. A gente não é peso, nem moeda. A gente ainda vai provar isso. Na cozinha, Rosa lavava as verduras quando Dona Alzira se aproximou devagar. Menina, teu braço vai se acabar nessa força toda. Trabalhar com raiva estraga até a terra. Rosa parou, respirou fundo e deixou a água escorrer pelos dedos. Eu sinto ódio, dona. Ódio de quem me trouxe até aqui. Ódio de ser lembrada todo dia como sobra de alguém. Alzira colocou a mão em seu ombro. Raiva guarda a gente de pé, mas se você só beber dela, ela envenena. Dá tempo pro tempo. Enquanto isso, Miguel mantinha distância, como quem sabia que sua presença era ao mesmo tempo proteção e ameaça. De noite, sentado na varanda, ele ouvia o barulho contido dos soluços que escapavam do quarto das moças. Pegava o terço da mãe entre os dedos, apertava, mas não tinha coragem de bater. A porta. Nivaldo apareceu certa vez e comentou: patrão, se o senhor não falar, elas nunca vão confiar. Miguel respirou fundo. Tem dor que não se explica, Nivaldo. Tem dor que só o tempo abre caminho para a palavra. Numa manhã chuvosa, Clara criou coragem. Foi até Miguel, que ajeitava o arreio de Valente, e o encarou firme. Por que o senhor trouxe a gente para cá? Se não somos prisioneiras, então o que somos? Miguel parou o que fazia, respirou fundo e respondeu baixo. Vocês são vidas que eu não deixei morrer no leilão. Clara franziu a testa. E o que vai ser da gente agora? Ele desviou o olhar, passando a mão na crina do cavalo. Agora a gente espera o destino mostrar. Mas enquanto estiverem aqui, ninguém toca em vocês sem o consentimento de vocês. Essa resposta não trouxe paz, mas acendeu uma dúvida nova, porque por trás da secura havia verdade. Aquele homem, julgado por todos, parecia carregar mais dor do que maldade. Naquela noite, quando Helena finalmente adormeceu,
Lara cochichou com Rosa. Ele não fala como dono, fala como alguém que está escondendo outra coisa. Rosa bufou, cobrindo-se com o lençol. Seja lá o que for, ainda não nos tira o medo. E assim, entre a dor que cada uma carregava e o silêncio de Miguel, formava-se uma ponte frágil. Ninguém sabia se ela levaria à liberdade ou à tragédia, mas todos já estavam presos a um fio que, cedo ou tarde, iria se romper. E me diz, se você estivesse no lugar dessas 3 jovens, teria acreditado nas palavras de Miguel ou continuaria desconfiando dele? Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda ganhou um compasso novo, o compasso do cuidado. Não era um cuidado de palavras bonitas, era de gesto, água fresca no quarto, roupa lavada sem ninguém mandar. A porta que rangia ganhou óleo, a janela passou a abrir sem esforço. Quando a casa começa a respirar, é porque tem alguém por trás pondo tudo no prumo. E esse alguém era Miguel. De manhã cedo, ele saía antes do sol vencer a neblina, chapéu preso na testa e o terço da mãe no bolso da camisa. Valente sentia quando a ida era séria, marchava diferente, atento. Numa dessas idas, Miguel parou na cidade, entrou no cartório do Barbosa sem fazer alarde e pôs sobre o balcão um maço de papéis. O escrivão ergueu os óculos. Uai, Miguel, tanta papelada assim? Contrato de trabalho. 3, com salário, folga e moradia. Respondeu, tirando do bolso uma caneta. Quero registrado, carimbado e com cópia. Barbosa coçou o queixo. Pra quem? Pra quem trabalha comigo. Mulheres. Gente, cortou Miguel manso, mas firme. O escrivão entendeu que a conversa tinha hora para acabar. Carimbou, entregou e guardou a curiosidade num envelope junto com a cópia. Na volta, Miguel passou pela mercearia do seu Dimas e pediu mantimentos a mais. Farinha boa, toucinho, açúcar, querosene para o lampião, linhas e agulhas de costura. Dona Alzira agradeceu quando viu. Isso dá para um mês, homem. Dá para paz também, ele disse sem se alongar. À mesa do almoço, as 3 estranharam quando ele chegou com um caderno de capa preta. É o caderno da casa, explicou. Tudo que vocês fizerem aqui vai estar escrito. O que plantou, o que costurou, quanto entrou e quanto saiu. O nome de vocês fica ao lado. Helena tocou na capa, sem coragem de abrir. Meu nome no caderno? É assim que começa a ter história que não se perde, completou Dona Alzira. O papel guarda aquilo que a boca dos outros distorce. Rosa, desconfiada, perguntou: e se um dia a gente quiser ir embora? Miguel apontou para a última página em branco. Quando chegar a hora, a última linha vai ser de vocês. Aos poucos, alguns sinais começaram a contar o que Miguel não dizia. Uma tarde, chegaram à porteira 2 homens de bigode fino e palavra torta. Nivaldo hesitou, mas Miguel foi ao encontro. Tá faltando coisa nossa, fazendeiro, disse o mais velho, ajeitando o cinto. O senhor entrou na frente de um negócio que já estava fechado. Miguel ergueu o olhar. Negócio é com boi e cerca. Com gente, comigo não. O senhor vai se arrepender. Já me arrependi do que devia. Do resto, eu dou conta. Os homens cuspiram de lado e foram embora, deixando no ar o cheiro ruim de ameaça. Clara, que observava de longe, sentiu a pele arrepiar. Não era medo apenas, era pressentimento. No fim daquela noite, Miguel abriu o baú do pai e tirou um envelope amarelado. Dentro, um retrato antigo. Ele, mais novo, ao lado de Ana Lúcia, a noiva que a chuva levou. Os olhos dele ficaram vidrados, mas a mão não tremeu quando dobrou o papel. Dona Alzira viu de relance. Você não precisa se punir todo dia, disse baixo. Eu não me puno, eu lembro. Lembrar não é castigo, meu filho. É aviso para não repetir o que o mundo errou. Ele assentiu, sem dizer que aquela lembrança era o mapa do que vinha fazendo. Helena foi a primeira a notar outro detalhe. Ao final do dia, sem ninguém pedir, Miguel deixava 3 envelopes pardos no batente da cozinha, cada um com um pequeno valor e um bilhete. Simples, de letra reta, pelo trabalho de hoje. No começo, elas recusaram. A gente não quer esmola, disse Rosa. Não é esmola, é pagamento, respondeu Miguel. Quem trabalha, recebe.
papel assinado e dinheiro contado. Ele virou as costas, deixando que o costume criasse raiz. Uma tarde de vento forte, Padre Honório apareceu na varanda, segurando o chapéu para não voar. Vim buscar as mãos de quem quiser ajudar no mutirão da capela, disse, com o sorriso cansado. Helena se adiantou. Eu bordo toalha para o altar. Rosa levantou a mão. Eu ajudo a pintar. Clara respirou e completou. Eu posso cantar no domingo, padre. Miguel observou em silêncio. O padre aproximou-se dele. A cidade julga, mas Deus enxerga, murmurou. E quando enxerga, põe cada peça no lugar. Tomara que ele tenha pressa, disse Miguel. Deus não tem pressa, tem hora certa. Miguel olhou para as três, sorrindo de leve pela primeira vez em muito tempo. Então que a hora certa ache essa casa. Na sequência dos dias, Valente virou ponte. Clara, que mal tocava em comida quando chegou, se acostumou a escovar o cavalo e a falar baixinho com ele, como se o bicho entendesse aquilo que as pessoas não conseguiam ouvir. Uma tarde, Miguel encontrou Clara no curral, a testa encostada no pescoço do animal. Ele te escuta? Perguntou. Escuta melhor do que muita gente, respondeu ela, sem tirar a testa da crina. Eu também escuto, disse Miguel, depois de um tempo. Pode não parecer, mas escuto. Clara ergueu os olhos. Por um segundo, viu ali uma ferida antiga que não cabia na fala. No sábado, seu Venâncio, o leiloeiro, mandou recado pelo menino da venda. Preciso conversar. Miguel foi. Na sala dos fundos do galpão, o homem fechou a porta, pesou cada sílaba. Tirou o negócio da mão de gente graúda. Vai comprar briga feia. Eu compro o que der para pagar, respondeu Miguel. E como vai pagar a língua do povo? Com verdade. A verdade de quem? A que fica de pé quando a mentira cansa. Seu Venâncio. Mordeu o canto do bigode. Tem gente que não se cansa, Miguel. Tem, mas tem coisa que a luz do dia esclarece sem pedir licença. O leiloeiro respirou, tirando do bolso um papel dobrado. Fiquei sabendo para onde iam mandar as três se não fosse você. Não foi para isso que meu pai me ensinou a bater o martelo. Miguel pegou o papel sem abrir. Obrigado, o resto é comigo. De volta à fazenda, ele não contou às moças sobre o bilhete. Guardou-o no caderno da casa, entre a página do que entra e a do que sai. Era cedo para mostrar, mas era tarde para recuar. Com o correr da semana, Helena começou a cantarolar enquanto costurava. Rosa aprendeu a medir o tempo pelo cheiro da terra molhada. Clara começou a comer melhor, a dormir melhor, a falar sem pedir desculpa. O silêncio da casa foi mudando de boca. De silêncio de medo, virou silêncio de atenção. Numa noite de lua larga, Miguel parou na soleira da cozinha. As três estavam sentadas, partilhando um prato de bolo de fubá que Dona Alzira tinha acabado de tirar do forno. Ele pigarreou, sem saber como começar. Amanhã eu vou na cidade cedo. Se alguém perguntar de vocês, digam a verdade, que estão trabalhando, que estão livres, que estão recebendo. Rosa encarou. E se perguntarem por quê, digam que quem quer o porquê vem falar comigo. Olho no olho. Ele fez menção de sair, mas voltou. E Clara, ela se virou, surpresa com o jeito íntimo. O curral de baixo tem um mourão bambo. Se for montar valente, chama alguém para te acompanhar. Clara sorriu de canto, quase rindo pela primeira vez. Eu chamo. Miguel assentiu e foi. Deixou atrás de si uma trilha de coisas não ditas e todas apontavam para a mesma direção. Assim, devagar, os segredos foram se anunciando. Nos papéis carimbados do cartório, no dinheiro contado com respeito, nas visitas incômodas que iam embora sem resposta, nos bilhetes guardados no caderno, nos olhos de um homem que havia escolhido carregar a culpa do mundo para poupar quem ainda mal sabia o próprio nome no papel. Nada de discurso, só gesto. E gesto, quando repete, vira verdade. A cidade ainda não sabia, ainda ia doer, ainda ia acusar. Mas ali dentro, passo a passo, se levantava uma história que não cabia nos cochichos do coreto. A história de três mulheres tentando reaprender a existir e de um homem lidando com a própria noite à espera do amanhecer certo. A fazenda, com seus dias longos e noites silenciosas, começou a revelar uma transformação que ninguém previa. Miguel,
que vivia fechado em si mesmo, foi se deixando aproximar por uma presença que ele não esperava. Clara. Entre as três, era ela quem mais buscava entender o que havia por trás daquele homem de braços fortes e olhar tão carregado. Certa tarde, o sol ainda alto no céu, Clara estava no curral ajudando a jogar milho para as galinhas quando Miguel se aproximou. Ele carregava um balde d'água e parou ao lado dela, observando. "Você não tem medo de pôr a mão na terra, né?" Comentou de maneira quase tímida. Clara levantou os olhos, surpresa com a tentativa de conversa. "Medo? Medo eu tenho de gente, não da terra." Miguel assentiu, sério. "Da terra, a gente só colhe o que planta." Ela respirou fundo e respondeu. "Com gente devia ser assim também." Essas trocas simples foram se tornando frequentes. Clara descobriu que Miguel passava boa parte da noite sentado no alpendre, olhando para o nada. Numa dessas vezes, ela se aproximou, enrolada num chale. "Não consegue dormir?" perguntou. Não me procura faz tempo." O sono... Por causa dela? Clara arriscou, sabendo do que a cidade comentava. Miguel demorou a responder, mas acabou soltando a voz grave, quebrada. "Ana Lúcia, era meu começo de vida. A chuva levou ela embora e levou também meu riso. Desde então, eu só sei trabalhar." Clara o olhou com compaixão, mas também com firmeza. "A dor não some, mas a gente pode dividir." Ele virou o rosto, desconcertado. Não estava acostumado a ser olhado assim, sem julgamento. Com o passar dos dias, a presença dela foi se tornando um alívio. Enquanto Helena se afogava em lembranças e Rosa lutava contra a raiva, Clara buscava no silêncio de Miguel uma verdade. E ele, sem perceber, começou a encontrar nela um espaço de respiro. Uma tarde, Clara pediu para montar Valente. Miguel hesitou, mas acabou cedendo. "Ele é forte, mas só aceita quem respeita." Clara riu de leve. "Então é igual ao dono." Miguel ergueu os olhos para ela, surpreso com a ousadia, mas não retrucou. Apenas segurou firme a sela para ajudá-la a subir. Quando Clara montou e sentiu a cadência do cavalo, um sorriso escapou de seus lábios. O primeiro desde que fora levada ao leilão. Miguel, ao ver aquele sorriso, sentiu algo dentro de si estremecer. Na cozinha, Dona Alzira percebeu o novo compasso. "Essa moça está mexendo com o senhor, Miguel." Ele, seco, respondeu. "Não fale bobagem, Dona Alzira." "Bobagem nada, até o vento mudou quando ela sorri." Miguel não rebateu. Apenas saiu para o terreiro carregando o peso de um sentimento que tentava negar. Certa noite, enquanto Clara bordava na varanda, Miguel se sentou próximo, coisa que nunca fazia. Depois de alguns minutos de silêncio, ele disse: "Sabe por que eu trouxe vocês?" Clara o encarou ansiosa. "Porque eu não suportava a ideia de ver 3 destinos virarem mercadoria de gente suja." Os olhos dela marejaram. "Mas o Senhor se sacrificou. Todos falam mal de você." Ele suspirou. "Eu aguento o peso da língua do povo, mas não aguento o peso de deixar vocês sofrerem." Foi nessa noite que Clara entendeu. Aquele homem, tão falado e julgado, era na verdade um coração em luta contra a própria dor. E foi também nessa noite que Miguel percebeu que não estava tão sozinho quanto pensava. A conexão entre os dois começou ali, silenciosa, feita de gestos pequenos, olhares demorados e palavras que, quando ditas, soavam como bálsamo para feridas abertas. A dor ainda estava presente, mas agora, pela primeira vez, havia uma brecha para algo maior, algo que poderia transformar sofrimento em esperança. E é nesse ponto que a história começa a ganhar outra força. Porque quando 2 dores se encontram e se reconhecem, nasce uma ligação que o tempo não consegue apagar. Aliás, me diga, você já se inscreveu no canal? Se gosta de histórias da época, cheias de emoção e reviravoltas, se inscreva agora para não perder os próximos capítulos dessa narrativa. Quando a semana virou, a cidade de São Bento do Cerro ferveu como chaleira esquecida no fogo. O leilão
ainda martelava nos ouvidos do povo, mas agora vinha temperado por novas histórias, cada uma mais torta que a outra. Diziam que Miguel tinha trancado as moças no porão, que treinava o cavalo para cercá-las, que um homem sozinho não gastava tanto dinheiro por caridade. Quanto mais a verdade tentava andar, mais a mentira lhe pisava o calcanhar. No armazém do seu Dimas, as palavras tinham peso de sentença. Isso não dá pé, Dimas. O moço sempre foi direito, mas quem compra a gente tá errado por princípio, disparou Galdino, o homem de fala áspera. Certo e errado são coisas de hora e lugar, retrucou o velho, limpando o balcão. Antes de bater martelo em cabeça alheia, é bom conhecer a tábua onde a gente pisa. Batista, parceiro de Galdino, bateu com a moeda no tampo. Eu digo, hoje são 3. Amanhã é a cidade inteira ajoelhada para esse fazendeiro. Tem que ir lá buscar as moças. Na missa de domingo, o murmurinho não respeitou nem o latim do Padre Honório. No coreto, depois da celebração, juntou-se meia dúzia de homens com fala de coragem e olho de medo. Se a gente não fizer nada, aí é que vira costume, disse um. Vamos com a lei, ponderou outro. Chama o delegado. Lei, a lei dele é o dinheiro. O recado chegou à fazenda pela boca de Nivaldo, suado de pressa. Patrão, estão combinando de vir em bando hoje à noite. Dizem que é para libertar as moças. Miguel alisou o pescoço de Valente, que bufou como se pressentisse tempestade. Nivaldo, ninguém aqui quer briga, mas eu não negocio a dignidade delas. Vai até o delegado Arlindo. Diz que, se vierem, venham com ele e com o padre. Eu abro a porteira. Abrir a porteira, quem deve esconde. Quem não deve, mostra. Dentro de casa, Dona Alzira endireitou a mesa, mais tensa que de costume. Clara, Helena e Rosa se entreolharam, um nó na garganta de cada uma. A cidade inteira contra nós, murmurou Helena. Não é contra vocês, é contra mim, corrigiu Miguel, sem elevar a voz. Rosa encaixou a raiva onde cabia. E paga somos nós. Miguel assentiu, vencido pela verdade dela. Vão ficar na varanda, ao lado de Dona Alzira. Se perguntarem, respondam o que quiserem. Se não quiserem falar, eu falo. Ninguém toca em vocês. Clara encarou Miguel com firmeza que parecia nascida naquele instante. Se a palavra pode salvar, a gente fala. O fim de tarde veio com o céu roxo e cheiro de chuva. De longe, acenderam-se pontos de luz. Lamparinas penduradas em varas, como vagalumes bravos descendo a estrada. A cada passo, a poeira subia e os cochichos cresciam. Delegado Arlindo vinha à frente, chapéu na mão, acompanhado do Padre Honório. Atrás, Galdino e Batista puxavam a multidão. Porteira aberta, anunciou Nivaldo, firme. Miguel saiu ao encontro, lamparina numa mão, a outra estendida, vazia. Boa noite, delegado, padre, a casa está aberta. Arlindo encarou a massa por trás. Quem falar, fala baixo. Quem agir, age pela lei. Na varanda, Clara, Helena e Rosa ficaram lado a lado, Dona Alzira entre elas. A lamparina desenhava sombras nos rostos, mas não escondia a postura. Não havia servidão naquilo, havia cansaço e dignidade. Galdino deu um passo à frente. Cadê as moças? Clara ergueu o queixo. Aqui, cês estão presas? Rosa respondeu de bate-pronto. Prisão é fome e ameaça. Aqui a gente come e trabalha. Batista cuspiu no chão. Trabalha por quê? Pra pagar o quê? Miguel, calmo, tirou do bolso 3 cópias carimbadas e passou para o delegado. Contrato de trabalho, nome, serviço, pagamento. O delegado leu devagar, sob o olho atento do padre. Tá em regra. Papel a gente arruma em qualquer mesa, zombou Galdino. Quero ver é a vontade delas. Padre Honório pediu com a mão. Moças! Helena respirou fundo. Eu costuro, recebo por dia, durmo em cama limpa. Se quiser ir embora, eu vou. Rosa completou. Eu planto. Minha mão tá na terra, não no medo. Clara olhou para Miguel antes de dizer e disse. Eu cuido dos bichos e de mim. Um vidro estalou. Pedra jogada por alguém ao fundo. Valente. Empinou nervoso. Nivaldo avançou um passo, mas Miguel ergueu a palma aberta. Ninguém reage. O delegado se virou duro. Quem atirou, baixa a cabeça e volta para casa.
Não é com pedra que se corrige injustiça. Batista ainda arriscou. Nós temos promissória assinada por pai e padrasto. Dívida é dívida. A palavra promissória cortou o ar como lâmina. Miguel encarou o homem, e ali, por um instante, transpareceu o fundo escuro que ele escondia. Dívida se paga com trabalho e dignidade, não com gente embarcada em caminhão de noite. Galdino arqueou as sobrancelhas. Que caminhão? Miguel fechou o rosto. Quando a hora chegar, vocês vão saber. Padre Honório cruzou as mãos, entendendo mais do que o resto. Chega por hoje. O delegado devolveu os papéis a Miguel, virou-se para a multidão e falou com voz de quem não admite réplica. As moças estão livres, estão trabalhando e recebendo. Quem vier aqui sem chamado, vem para tumultuar. E disso a cidade já está cheia. Dispersa. O grupo foi se desfazendo num resmungo amargo, mas alguns rostos ficaram. Galdino, Batista e mais dois, com o olhar de quem ia voltar. Ao passarem pela porteira, Batista rosnou baixo, só para o amigo ouvir. Se a lei dele é o papel, a nossa é a cobrança. A gente torna. Quando a poeira assentou, ficou o silêncio pesado e a vidraça quebrada no chão. Helena chorou sem barulho. Rosa recolheu os cacos, como quem junta pedaços do próprio passado. Clara ficou na beira do degrau, olhando a estrada que engolia as lamparinas distantes. Miguel parou ao lado e perguntou sem tocar. Tá ferida? Não. Então entra. Hoje ninguém dorme tarde. Dona Alzira passou o pano na borda da janela e falou baixinho. A raiva do povo é vento forte. Se a casa tá firme, ela aguenta. Na cozinha, o café foi fervendo de novo, como se o ritual chamasse de volta à normalidade. Nivaldo aproximou o banco e disse: se o senhor quiser, amanhã cedo eu fecho a porteira com corrente grossa. Porteira aberta, Nivaldo. Quem fecha a porteira fecha a razão. Ele pousou as cópias no caderno da casa, entre o que entra e o que sai. Clara observou o gesto. Isso segura a língua do povo? Miguel demorou, mas respondeu. Segura o que importa, a verdade, na hora em que ela for precisa. Naquela noite, quando todos já tinham se recolhido, Miguel ficou na varanda, olhos perdidos. O som que vinha de dentro não era de choro apenas. Era o ranger discreto de uma dor antiga, abrindo espaço para outra coisa. Valente chegou perto, encostou, a cabeça no ombro do dono. Eu sei, parceiro, murmurou Miguel. Eu sei que a estrada é comprida. E assim, a raiva dos moradores não caiu como raio. Foi ventando, secando rosto e coração, ameaçando tempestade. Do lado de cada cerca, porém, outra coisa começou a criar raiz. O entendimento de que, se o mundo quisesse guerra, seria com paz que aquela casa resistiria. Amanhã, a cidade ia acordar com novos boatos. Aqui, amanheceria com mais trabalho. E é justamente quando a rua late mais alto que a alma por dentro aprende a falar baixo e firme. O tempo passava devagar na fazenda, mas, dentro daquelas paredes, cada minuto parecia carregar um peso. Clara, Helena e Rosa tinham cama, comida e até algum sossego do trabalho. Mas o coração delas não conhecia descanso. O corpo se ocupava, mas a alma não se calava. À noite, quando a lamparina se apagava, vinham os fantasmas. Helena acordava sobressaltada, sonhando com a voz do pai, lhe chamando de peso morto. Clara, deitada de lado, prendia o choro para não acordar as outras, agarrada à medalhinha que a mãe lhe dera antes de ser entregue no leilão. Rosa, mesmo mais dura, tinha as noites assombradas pelos gritos do padrasto e pelo rosto dos irmãos pequenos que deixara para trás. Certa madrugada, Helena não aguentou e se levantou, andando até a cozinha. Encontrou Dona Alzira preparando chá de erva cidreira. A senhora também não dorme? Perguntou Helena, enxugando as lágrimas. Quem carrega muito no coração, dorme pouco, filha, respondeu Alzira, entregando-lhe uma caneca. Helena suspirou, a voz embargada. Eu não consigo esquecer que fui vendida como se fosse nada. Alzira segurou sua mão. Você não foi vendida. Você foi salva, ainda que não entenda agora. Um dia vai perceber. No curral,
Clara passava longos minutos em silêncio com Valente, o cavalo. Ela encostava a testa no pescoço do animal e falava baixinho, como se ele pudesse carregar no lombo a dor que ela não tinha como soltar. Miguel a via de longe, mas não interrompia. Um homem marcado sabia respeitar o silêncio de outra alma ferida. Já Rosa extravasava a raiva na horta. Um dia, Miguel a encontrou arrancando o mato com tanta força que as unhas sangravam. Vai acabar se machucando, Rosa. Ela virou de supetão, os olhos faiscando. Eu já tô machucada faz tempo. Isso aqui é nada. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Machucado de alma não sara no braço. Mas eu entendo. Ela largou o mato, respirou fundo e pela primeira vez não respondeu com ironia. O sofrimento delas não se limitava à lembrança do leilão, mas à vergonha de carregar nos ombros a marca da cidade. Mesmo longe, sabiam o que falavam. Helena ouviu certa vez um tropeiro na porteira cochichar. Aquelas 3 são as virgens do fazendeiro. Ela ficou paralisada. Aquilo a feria mais do que correntes. Na varanda, Clara falou para Miguel numa tarde nublada. Eles nos chamam de virgens do fazendeiro, como se fôssemos propriedade. Miguel, de semblante fechado, respondeu firme. Vocês não são de ninguém, nem minhas, nem de quem pagaria para levar vocês embora. Vocês são de vocês mesmas. Clara respirou fundo, mas a dor estava lá. O povo não acredita em palavras, Miguel. Então que um dia vejam pelos olhos. Mesmo com alimento e abrigo, a alma das 3 ainda era um campo de batalha. Os cochichos da cidade atravessavam a cerca e ecoavam dentro delas. O peso do passado, das dívidas familiares, da vergonha de terem sido expostas em praça pública, nada disso desaparecia fácil. E é nesse contraste que a história vai se aprofundando. A proteção que Miguel oferecia não conseguia apagar as cicatrizes que o destino havia escrito nelas. Mas, pouco a pouco, algo estava se transformando. E o mundo, lá fora, ainda não sabia a força que essa dor guardava. Agora eu te pergunto, essas 3 virgens merecem justiça? Se você acredita que sim, deixe nos comentários. Justiça por Clara, Helena e Rosa. Amanhã nasceu com cheiro de terra fria e capim amassado. Havia uma neblina leve descendo dos morros, dessas que parecem cobrir a alma para ela não sentir tanto. Foi nesse manto que Miguel bateu na ombreira da cozinha, chapéu na mão, e chamou. Clara, se quiser montar, hoje o caminho tá manso. Ela levantou os olhos do pano de prato, surpresa. Montar fora do curral? Fora, só até a baixada do rio. Se o coração pedir para voltar, a gente volta. Dona Alzira trocou um olhar de reza com Clara, como quem abençoa sem palavra. Leva o chale. Menina, vento de manhã gosta de peito descoberto. No terreiro Valente já esperava, marrom como tronco de aroeira, olho úmido e vivo. Miguel passou a mão na crina e falou baixo, como quem conversa com gente. Seja a casa para ela, parceiro. Clara se aproximou devagar. O cavalo puxou o ar pelo focinho, reconhecendo o cheiro que já era de perto. Ele parece entender tudo, ela disse, sorrindo de leve. Entende mais do que eu? Miguel respondeu, meio sério, meio brincando. Sobe, eu vou ao lado. Ah, Cela rangeu com som de coisa antiga. Miguel ensinou com paciência de quem aprende antes de ensinar. Perna por dentro, mão leve, se puxar, puxa pouco. Se pedir, pede simples. Cavalo não gosta de grito. Na primeira passada, Clara prendeu o fôlego. Na segunda, respirou. Na terceira, sorriu. E Valente, como se a alegria de alguém fosse um comando, ganhou cadência sem pressa, abrindo caminho pelo corredor de bambu. A cerca do baixio apareceu adiante, e com ela a lembrança que Miguel tinha deixado dias atrás. O mourão bambo. Ele desceu, fincou o pé, empurrou com o ombro, ajeitou as travessas. Já já eu troco isso. Hoje passa devagar. Eu espero, disse Clara. Não precisa, eu vou na frente. Se o mundo balançar, balança primeiro para mim. Ele abriu o vão, guiou o Valente pelo cabresto e os dois cruzaram para o lado de fora, onde o campo se abria feito livro. Do outro lado, a luz era diferente.
O sol quebrava a neblina em fatias e o riacho sussurrava atrás das pedras. Clara fechou os olhos um instante, como quem bebe vento. Cheira a laranja e água limpa, ela disse. Cheira a caminho, Miguel completou. Foram margeando o rio, ouvindo o barulho das corredeiras pequenas. Miguel ia a pé, mão no arreio, atento a cada passo. A noiva que você perdeu gostava de cavalo? Clara arriscou, a voz baixa para não ferir a manhã. Miguel demorou. Gostava de correr contra a chuva. Dizia que, se a gente chegasse antes do aguaceiro, o dia não tinha tristeza. Um dia, a chuva chegou. Primeiro, Clara apertou a rédea com delicadeza, sentindo o peso daquela lembrança. Eu não vou correr hoje. Só quero ir do tamanho do meu peito. Tá certo. No recuo da estrada velha, um som estranho cortou o canto dos pássaros. Motor de caminhão. Miguel estacou, sinalizando silêncio. Das árvores, viram uma carroceria coberta por lona encostar perto da antiga pedreira. 3 homens desceram. O da frente, Miguel reconheceu pelo andar enviesado. Era um dos que estiveram à porteira em noite de lamparinas. Abaixa, Clara, sussurrou. Sem barulho. Ela obedeceu, coração nas mãos. Os homens abriram a lona. Não se via gente ali. Caixotes e uma mala de couro grande foram passados com pressa. Um papel escapou do bolso de um deles e voou, agarrando-se a um galho. O vento virou a folha e por um segundo Clara leu palavras soltas, sem entender o inteiro. Adiantamento, 3 peças, embarque noturno, curvelo. O caminhão bufou de novo e sumiu pela curva, deixando o cheiro de diesel e sombra. Miguel, o que era aquilo? Ele ficou um tempo olhando onde o barulho tinha ido. Coisa que não presta. Essas palavras, eu sei. Então, não hoje, Clara. Havia firmeza e cuidado na resposta, como quem segura uma porta para a hora certa. Ela não insistiu. A verdade, naquele momento, ainda machucaria mais do que curaria. Voltaram pela beirada do brejo, em silêncio. Perto da baixada, um susto. O chão cedeu de leve onde a água amolecia à margem. Valente falseou uma das mãos. Clara vacilou nela. Miguel agarrou a rédea e a perna dela num golpe só, segurando o peso com o corpo. Fica comigo. Tô aqui. Valente reagiu como o bicho que conhece a voz do dono. Cravou as outras 3 patas, puxou ar, recuperou o prumo. Miguel soltou devagar, ainda colado no flanco do cavalo, e riu. Um riso curto, nervoso, de quem vê a tragédia passando distante. Assim a gente mata o coração da dona Alzira de susto. Clara respirou, as mãos tremendo. Eu achei que ia cair. Não cai não. Onde a gente tá? Atento, Deus põe a mão por cima. Já no curral de cima, Miguel ensinou o passo curto, o meio galope, a volta apertada na estaca. Clara aprendeu a falar com a perna, não com a corda, com a calma, não com o medo. E quanto mais ela confiava, mais Valente se entregava. Ele te adota, disse Miguel orgulhoso. Ele me devolve, respondeu ela sem pensar. Miguel franziu a testa, procurando sentido. Devolve? Me devolve pro que eu fui antes de vir parar no tablado daquele galpão. No terreiro, Rosa e Helena apareceram com as mãos sujas de horta e linha. Eita, que a moça tá ficando amazona, brincou Rosa, o sorriso raro cortando o rosto. Helena estendeu a mão para afagar o focinho de Valente. Será que ele entende de música? Entende, disse Miguel. Cavalo é bicho que guarda segredo e dança quando a tristeza dá licença. Helena cantarolou um trechinho de modinha, e Valente balançou as orelhas como se aprovasse o tom. Pela primeira vez em muitos dias, as 3 riram juntas. Não era riso alto, era riso de quem lembra que existe. Mais tarde, Nivaldo trouxe as madeiras novas para o mourão. Patrão, quer que eu endireite agora? Agora. Ele fincou, bateu, cruzou as travessas. O estalo da madeira firme soou como uma frase que o destino precisava ouvir. Ali não tinha mais nada bambo. Pronto, Miguel agradeceu com o olhar. O que é que tem para hoje, Nivaldo? Tem rumor de estrada, caminhão passou cedo vindo da pedreira. Eu vi. O senhor quer que eu vá olhar? Por enquanto não. Quem procura cedo demais, acha farpa.
Ao cair da tarde, Clara desencilhou Valente com carinho de quem devolve a casa ao dono. Dona Alzira observava da varanda, mãos cruzadas no avental. Liberdade tem cheiro, minha filha. Hoje eu senti daqui. Clara encostou o rosto na crina uma última vez, os olhos marejando sem vergonha. Foi só um pedacinho. É assim que a gente aprende o gosto. Dentro da sala, o caderno da casa ganhou novas linhas. Clara aprendeu passo curto com Valente. Ajudou no Egurral, Helena, concerto de 6 fronha, canto na hora do descanso. Rosa, plantio de couve e cebolinha, riso raro, anotado porque merece. Miguel escreveu devagar, como quem grava num tronco o dia em que uma árvore começou a dar sombra. Naquele começo de noite, enquanto o céu passava do azul ao anil e os grilos afinavam seus instrumentos, a fazenda parecia outro lugar. O cavalo marrom não era mais só bicho de trabalho. Tinha virado ponte entre o medo e a coragem, entre o pátio e a estrada, entre o que a cidade dizia e o que o coração sabia. Clara, que saíra com as mãos fechadas, voltou com elas abertas. Miguel, que saíra com a alma armada, voltou com ela um pouco desarmada. E sem que ninguém anunciasse, o primeiro passo de liberdade tinha sido dado. Curto, como o passo que ele ensinou, mas verdadeiro o bastante para mudar a direção da história. A noite ainda traria sombras, e a estrada ainda guardava barulhos que não se querem ouvir. Mas naquele dia, sob o casco firme de Valente, a liberdade respirou. E quando a liberdade encontra respiro, até a dor começa a procurar outro nome. Os dias seguintes foram de aparente calma, mas o coração de Miguel pesava mais a cada madrugada. Ele sabia que não podia esconder para sempre o motivo de ter desembolsado tanto dinheiro diante de toda a cidade. Carregava nos bolsos os papéis que seu Venâncio lhe entregara, aquele contrato maldito que falava em embarque e 3 peças. O silêncio já não o protegia. Pelo contrário, o silêncio estava virando inimigo. Numa noite chuvosa, o vento sacudia as janelas e a lamparina balançava na cozinha. As 3 moças estavam reunidas perto do fogão a lenha, tentando se aquecer, enquanto Dona Alzira mexia uma panela de caldo grosso. Miguel entrou, o chapéu ainda molhado, os olhos duros. Hoje a gente precisa conversar, disse, sem rodeios. As jovens se entreolharam, tensas. Rosa, como sempre, foi a primeira a falar. Se for para dizer que somos propriedade, não precisa. Sabemos o que o povo diz. Miguel respirou fundo, tirou do bolso o envelope e colocou sobre a mesa. O que o povo diz não é a verdade. Isso aqui é. Helena, curiosa, puxou o papel com dedos trêmulos. A leitura era difícil, mas as palavras batiam como um martelo. Entrega de 3 virgens, pagamento antecipado, transporte noturno, destino, bordel em Curvelo. Clara levou a mão à boca, em choque. Isso era o que iam fazer com a gente? Miguel assentiu, a voz embargada. Compradas. Vocês foram salvas. Se eu não tivesse levantado a mão no leilão, hoje estariam sendo levadas para nunca mais voltar. O silêncio na cozinha foi cortado apenas pelo barulho da chuva. Rosa deixou cair uma lágrima grossa, mas sua voz saiu firme. Então, o senhor comprou nossa liberdade. Miguel olhou para ela cansado, mas sereno. Não comprei. Só paguei o preço da covardia de outros. A liberdade de vocês não tem preço. Helena se levantou, os olhos marejados. Eu não sabia se devia te odiar ou agradecer, mas agora eu só consigo chorar. Dona Alzira tocou seus ombros. Chora, minha filha. Lágrima também é jeito de limpar o peso. Clara se aproximou devagar de Miguel. Os olhos dela estavam vermelhos, mas brilhavam. O senhor deixou que todos acreditassem o pior. Deixou a cidade inteira lhe chamar de monstro. Se fosse para proteger vocês, eu deixava me chamarem de coisa pior ainda. Clara não segurou mais. Abraçou-o com força. Miguel ficou rígido no primeiro instante, mas, depois, vencido, deixou o corpo ceder. Naquela noite, a verdade atravessou a casa como um raio que destrói, mas também ilumina. As 3 moças, antes presas ao medo, entenderam que estavam amparadas pelo sacrifício de Miguel.
E Miguel, por sua vez, percebeu que sua dor antiga estava se misturando à dor delas, criando algo novo, uma ligação feita de sofrimento, mas também de esperança. Quando a chuva diminuiu e o vento cessou, a cozinha ainda guardava o calor daquele momento. O caldo fumegava na panela, mas era no peito de cada um que o fogo verdadeiro ardia, o fogo da revelação. E agora eu quero saber de você. Você ama histórias emocionantes da época como essa? Se sim, deixe nos comentários. Amei a história, porque eu sei que, assim como eu, você também ama histórias da época. A cozinha ficou pequena para a verdade. O papel em cima da mesa parecia ferver, como se as letras queimassem tudo que ainda restava de dúvida. Eu vi quando Clara levou a mão ao peito e a medalhinha bateu seca na pele. Quando Helena sentou sem mirar cadeira e quase caiu. Quando Rosa, que sempre foi faca por fora, virou água por dentro. E vi Miguel, aquele homem que a cidade chamava de monstro, afrouxar o maxilar como quem larga de vez a armadura. Então era isso, sussurrou Helena, os olhos grudados no papel. Um caminhão de noite, para curvê-lo. Era isso, confirmou Miguel, a voz saindo baixa, mas limpa. Eu deixei falarem o que quisessem de mim, porque a pressa de explicar, às vezes, estraga a hora certa da verdade. Rosa apoiou as duas mãos na mesa, o corpo inteiro tremendo. Eu passei anos achando que meu destino era apanhar, calar e virar número na conta de alguém, e ainda assim a gente quase foi embarcada que nem carga. Dona Alzira chegou perto e a abraçou de lado, sem muita fala. Aquele abraço que mãe dá quando palavra atrapalha. Chora, minha filha, nem toda lágrima é fraqueza, tem lágrima que é anúncio. Clara ergueu o rosto devagar, os olhos azuis, molhados de sal, e encarou Miguel com uma mistura de gratidão e dor. Se o senhor tivesse contado antes, a gente sofria menos. Eu sei, ele respondeu, e foi a primeira vez que eu ouvi culpa sem defesa. Mas havia gente vigiando, e verdade dita na hora errada vira mira. Eu precisava de papel, testemunha e caminho certo. Nivaldo apareceu na soleira, chapéu na mão. Patrão, se precisar de quem assina como testemunha, eu assino. Miguel assentiu. Amanhã cedo, cartório. Hoje a casa precisa se recompor. Sentaram todos. Dona Alzira serviu o caldo grosso. O cheiro de alho e louro tomou a cozinha e eu juro, foi como se o mundo cansado de pancada pedisse 1 minuto para respirar. Helena tomou a primeira colherada e desabou num choro manso, desses que lavam a poeira do coração. Rosa enxugou o rosto com as costas da mão, meio brava com as próprias lágrimas. Clara segurou a mão de Miguel sobre a mesa e ele não puxou. Tem mais, disse Miguel. Depois de um tempo, tirando do bolso um segundo envelope. Os homens que vieram aqui à noite não vieram só por curiosidade. Tem gente graúda nessa empreita. Ele espalhou sobre a mesa recibos de promissória, anotação de adiantamento e um rastro de nomes que a cidade chamava de respeito. Seu Venâncio, o leiloeiro, já havia assinado uma declaração. Fui pressionado. Não consenti com transporte clandestino. Clara levou a mão à boca de novo. E a gente ali, no tablado, e eu no meio, completou Miguel. Se eu não erguia a mão, vocês iam embora sem rastro. A madrugada passou, e a casa, mesmo cansada de chorar, amanheceu de pé. O galo cantou, o fogão acendeu, e havia um outro ar no corredor. Helena vestiu o vestido mais simples, mas passou a mão nos cabelos com capricho. Rosa prendeu as tranças. Clara colocou a medalhinha por dentro da blusa. Não para esconder, mas para guardar. Foram todos ao cartório do Barbosa. O escrivão levantou as sobrancelhas quando viu o grupo entrar, mas não fez pergunta. Miguel pousou os papéis, alinhados como fileira de soldados. Contratos de trabalho, declaração do leiloeiro, recibos. Quero tudo carimbado e cópia autenticada para cada uma delas, disse Miguel. Barbosa foi carimbando, tinta grossa, som de carimbo que parece batida de martelo na porta do passado. Assinem aqui, moças, instruía o escrivão. Helena pegou a caneta e parou, o olho marejado. Eu
Eu quase nunca assinei meu nome num papel que olhasse de volta para mim. Pois assina 2 vezes, sugeriu Dona Alzira, num sorrisinho orgulhoso. Uma pelo que passou, outra pelo que vem. Assinaram. Eu vi o H de Helena ganhar corpo, o R de Rosa firmar, o C de Clara desabrochar como se fosse flor presa há muito. Na saída, a cidade estava de olhos abertos. Não adiantava escapar de cochicho, Galdino e Batista encostados no coreto como 2 vírgulas mal colocadas. Padre Honório atravessou a praça, impediu a língua dos dois com a presença. Bom dia, Miguel, disse o padre alto para a cidade ouvir. Fiquei sabendo da papelada. A verdade, quando escrita, ganha perna. Que ande rápido então, respondeu Miguel. Galdino fungou, com veneno escondido no riso curto. Papel não muda a intenção de homem. Rosa virou o rosto e respondeu seca. E intenção de homem sem papel vira crime. Galdino calou. Batista puxou o amigo pelo braço e os dois se recolheram à sombra. O dia ainda prometia trovoada. De volta à fazenda, Nivaldo trouxe um caixote simples de madeira com 3 chaves pequenas presas num cordão. Patrão pediu para eu mandar fazer, explicou. Miguel colocou o caixote sobre a mesa e dividiu as chaves. Cada uma tem a sua. Lá dentro tem tudo que já é de vocês por direito. Cópias dos contratos, o dinheiro dos dias trabalhados, uma caderneta de poupança aberta em nome de cada uma. Helena levou a mão à boca. Poupança? Com meu nome? Com o seu nome? Confirmou Miguel. Clara chorou de novo, mas agora com um riso de canto sem vergonha de sentir bonito. Rosa tentou fazer piada, mas a voz falhou. Se continuar desse jeito, eu desaprendo a falar grosso. Dona Alzira apertou-lhe o braço. Desaprender o que machuca é coisa boa, minha filha. No fim da tarde, seu Raimundo apareceu, chapéu na mão, roupa limpa demais para quem vem do roçado. O rosto dele era a fotografia da vergonha. Eu vim, a voz quebrou. Eu vim pedir perdão. O silêncio caiu pesado. Rosa se enrijeceu. Helena recuou um passo. Clara ficou imóvel. Eu estava com a água no pescoço. Tentou explicar o homem. Devia até a tampa. Me apertaram. Disseram que era isso ou te tiravam o pouco que sobrou, completou Miguel, sem ironia. Seu Raimundo assentiu, os olhos brilhando. Eu não tenho desculpa. Só tenho vergonha. Clara respirou, a mão apertando a medalhinha por dentro da blusa. Vergonha é começo de caminho, seu Raimundo. Helena enxugou o rosto. A dor que o senhor nos deu, a vida vai tratar. Mas daqui para frente, a gente é gente. O homem chorou sem barulho, como quem esvazia um poço velho. Padre, Honório, que viera junto, posou a mão no ombro dele. Acertar o que passou não dá, mas impedir que repita dá. Miguel entregou a seu Raimundo uma cópia do que tinham registrado no cartório. Se alguém te apertar com promissória nessa história, você mostra isso e me procura. O homem tentou agradecer, mas a garganta não deixou. Foi embora com o papel contra o peito, como se fosse um filho. Na varanda, quando a luz do sol já escorria pelas folhas e a tarde pedia recolhimento, Clara sentou ao lado de Miguel. Valente mastigava capim, sossegado, como quem vigia sem parecer. Eu não sei como agradecer, disse ela. Não precisa agradecer, respondeu Miguel. Só vive. Vida vivida é o único pagamento que faz sentido. E o senhor já viveu de novo alguma vez? Ele pensou, olhando longe. Hoje, quando vocês assinaram o nome, eu senti um começo. Foi nessa hora que Clara encostou a cabeça no ombro dele. Não era beijo, não era juramento, era descanso. E Miguel ficou. Ficou como quem percebe que o corpo da gente também merece uma trégua. Mas à noite, Helena tirou a agulha do tecido e cantou baixo, uma modinha que aprendeu com a mãe. Rosa, que sempre falava duro, deixou que a voz trêmula saísse junto. Dona Alzira mexia o doce de leite, vigiando com o canto do olho aquilo que acontecia sem alarde. Uma casa, enfim, respirando do mesmo fôlego. Eu garanto, aquelas lágrimas não eram de fraqueza, eram de arrumação. Tinha coisa grande se pondo no lugar. E quando o coração percebe, ele desaba para depois se erguer melhor. Antes de dormir, Miguel abriu o caderno da casa e escreveu: Dia de assinatura, a verdade está posta. Se vier guerra, vem.
Mas hoje a gente ganhou o nome no papel e com ele o direito de carregar o rosto sem baixar. Fechou o caderno, guardou o terço da mãe no bolso da camisa e saiu à varanda. Valente ergueu a cabeça. A noite cheirava a jabuticaba madura e terra fria. Obrigado, disse Miguel, sem saber a quem exatamente. Talvez a Deus, talvez ao dia, talvez a coragem que finalmente resolveu morar de vez naquela casa. E foi assim que o choque virou lágrimas. E as lágrimas, sem pedir licença, viraram força quieta. A cidade ainda ia ranger. Galdino e Batista ainda não tinham dado a última palavra. Mas quem conhece o peso da verdade no próprio peito sabe. Quando a lágrima lava o caminho, a reviravolta já começou a piscar no fim da estrada, esperando a hora certa de se mostrar. A manhã seguinte parecia comum, mas nada na fazenda era mais como antes. A verdade tinha entrado pela porta da cozinha na noite da chuva, e desde então, tudo o que se dizia ganhava outro peso. Clara acordou cedo, penteou o cabelo com calma e, antes de calçar as sandálias, segurou a medalhinha no peito. Miguel, do lado de fora, conferia a embreagem da carroça, o olhar perdido num ponto que não era dali. Quando ele a viu, o mundo, por um segundo, desacelerou. Dormiu? Perguntou ele sem rodeio. Pouco, mas melhor, respondeu Clara, sincera. Eu também. E quando dormi, sonhei que a gente voltava do cartório todo dia. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia um sonho vindo dele. Na varanda, Helena preparava linha e tecido. Rosa ajeitava uma fileira de mudas novinhas de alface. Dona Alzira picava cheiro verde, como quem marca o tempo pelo cheiro. A fazenda tinha um novo compasso, o compasso da dignidade. Miguel chamou Clara para o curral. Valente os esperava, impaciente, como se amanhã tivesse pressa de ser útil. Hoje a gente tenta o passo no barranco. Do açude, disse Miguel. É mais difícil, mas o cavalo sabe. Clara assentiu, subiu na sela com firmeza e deixou o corpo aprender o terreno. Cada correção que ele fazia no arreio vinha acompanhada de um pedido manso, mais leve. Olha para frente, fala com a perna. Na curva do açude, a água refletia um céu limpo, sem ameaça. Miguel, ela chamou, sem olhar para trás. Obrigada por ter ficado entre a gente e o escuro. Ele suspirou. Eu não fiquei entre. Eu vim junto. Clara virou o rosto e algo que não cabia em palavra passou de um para o outro. Foi quando Nivaldo surgiu na porteira, ofegante. Patrão, o que houve? 2 homens rondando a pedreira desde cedo. Ouvi embarque, curvelo e acerto. O sangue de Miguel ferveu, mas a voz não perdeu o prumo. Chama o delegado Arlindo e o padre Honório. Diz que a gente tem pista quente. Eu vou até lá ver de longe. Clara segurou a rédea. Eu vou também. Não, Miguel. Ele a encarou. Se eu te disser que sim, descuido. Não é coragem. Ela mordeu o lábio, mas cedeu. Então me promete que volta. Prometo. Miguel saiu com Valente em passo ligeiro. Nivaldo atrás, pela lateral da cerca. Clara ficou na beira do curral, coração aos pulos. Helena apareceu com a mão no peito. Rosa com o punho fechado. Dona Alzira chamou todas para dentro, mas ninguém conseguiu atravessar a soleira. Era como se a casa, naquele instante, só respirasse do lado de fora. No caminho da pedreira, o vento levantava a poeira em redemoinhos pequenos. Galdino e Batista estavam lá, como migalhas de ameaça em cima da mesa. Ao longe, uma carroça encostada, uma lona cobrindo volumes. Miguel e Nivaldo se esconderam atrás de um barranco. A conversa chegou em fragmentos. O leilão melou. Melou nada. A gente dá outro jeito. O delegado tá esperto. Esperto é quem carrega a noite. Miguel fez sinal para Nivaldo. Volta e traz a lei. Nivaldo correu como quem corre pela própria vida. Miguel ficou sozinho com Valente e o silêncio ruidoso do mato. Não demorou para o destino sempre pontual bater no relógio. Galdino percebeu a sombra de Miguel no barranco. Ora, o herói! Zombou, sacando um canivete curto, sujo de ferrugem. Veio salvar o mundo de novo? Miguel desceu com calma, as mãos à vista. Larga isso e larga o que está debaixo da lona. Aqui quem manda sou eu. Não hoje. Batista por trás.
Avançou com um pedaço de pau. Miguel desviou, mas o golpe pegou na costela. O corpo cedeu meio palmo. Valente empinou. Um relâmpago, marrom no cenário claro, e o casco raspou o braço de Batista, que recuou xingando. Galdino veio com o canivete mirando alto. Miguel agarrou o pulso dele no ar e, no choque, a lâmina mordeu de raspão o ombro de Miguel. Sangue apareceu rápido, como flor vermelha indesejada. O barulho de cascos e botas cortou o conflito. Delegado Arlindo, 2 soldados e Padre Honório chegaram juntos. "Larga!" ordenou o delegado, arma apontada com a frieza de quem não erra. Galdino soltou o canivete. Batista ergueu as mãos. Um dos soldados puxou a lona. Caixotes marcados com iniciais de comerciantes da região, lista de embarque e 3 lenços brancos amarrados. Sinal de mercadoria reservada. O padre fechou os olhos um segundo, como se pedisse licença a Deus para ver aquilo sem endurecer. "Estão presos", decretou o delegado. "E quem mais tiver nome nessa lista vai responder." Miguel levou a mão ao ombro, estacando o sangramento. Arlindo aproximou-se. "Consegue montar?" "Consigo. Vai para casa." "Ah, em parte de papel é comigo." Padre Honório tocou o terço no peito de Miguel. "Onde pingou sangue por justiça, Deus costuma escrever destino." Miguel assentiu, agarrou a rédea de Valente e voltou. Na fazenda, Clara viu o vermelho no ombro antes mesmo de ver o rosto. Correu. "Miguel, tô bem." "Não tá. Senta." Ele quis rir, mas doeu. Dona Alzira trouxe água quente, pano limpo, álcool. Helena segurou a lamparina. Rosa, a bacia. Clara apertou o tecido sobre o corte, as mãos firmes. "Arde, que doía Menos antes", respondeu sem tirar os olhos dela. "Antes de quê?" "Antes de você me ensinar a respirar de novo." Ninguém falou por alguns instantes. Só se ouviu a panela querendo ferver e os grilos lá fora. Rosa foi a primeira a quebrar o silêncio. "Eles foram presos?" "Vão ser. E não só eles", disse Miguel. "Hoje a cidade começa a aprender o nome certo das coisas." Helena apoiou a mão no ombro sadio dele, emocionada. "Obrigada por ter ido, por voltar." Miguel sorriu de lado. Quando a noite caiu inteira, Clara levou Miguel para a varanda. O céu estava cheio de estrelas, dessas que parecem mais próximas em terra de pouca luz. Valente pastava a poucos metros, como sentinela manso. O ombro de Miguel, enfaixado, pulsava. O coração dos dois também. "Quando vi seu sangue", disse Clara, a voz quase um sussurro, "eu entendi que já não sei mais existir sem me preocupar com você." Miguel a olhou devagar, como quem se aproxima de uma nascente. "Eu achei que tinha desaprendido a amar", confessou. "Desde a chuva que levou a Ana Lúcia, eu só sabia trabalhar e calar. Hoje, quando você segurou o pano no meu ombro, eu senti que ainda tem lugar para a vida aqui dentro." Ele encostou a mão no próprio peito. "E a vida tem o teu nome?" arriscou Clara, corando. Miguel respirou, fundo. "Tem, se você deixar." Clara não respondeu com palavra. Aproximou o rosto, lenta, e colou a testa na dele. Ficaram assim, um tempo que não existe em relógio nenhum. Depois, ele levou a mão ao queixo. Dela, com delicadeza de quem sabe o que é perder. O beijo veio manso, como quem aprende devagar a língua do amor. Não foi um beijo de novela. Foi de gente viva, machucada e inteira. Lá dentro, Dona Alzira enxugou os olhos com o canto do avental. Helena, sorrindo, afinou uma modinha baixinho. Rosa, que raramente se deixava amolecer, falou sem olhar. "Se isso não for esperança, eu não sei o que é." E ninguém contestou. Na madrugada, Miguel acordou com a dor do ombro, e antes que ela virasse, queixa, sentiu a mão de Clara sobre a faixa. "Eu tô aqui", disse ela. "Eu sei." Ele fechou os olhos e pela primeira vez em anos dormiu inteiro. No amanhecer, o caderno da casa ganhou outra página. Hoje, amor entrou pela varanda sem fazer barulho. O cavalo sabe, Deus também. Onde a dor se reconheceu, a vida fez morada. E foi assim que, do encontro de feridas, nasceu amor. Não o amor de quem nunca caiu, mas o amor de quem aprendeu a se levantar junto. A fazenda, que já tinha sido cenário de medo e de boato, virou casa de promessa.
O ombro ferido de Miguel cicatrizaria. A cidade ainda rangia, a justiça estava a caminho. Mas ali, no fio entre noite e dia, dois destinos finalmente encontraram o mesmo passo. E quando dois passos viram um, até o chão parece agradecer. Os dias que vieram depois da prisão de Galdino e Batista marcaram um novo capítulo, não só na vida daquelas três moças, mas em toda a cidade de São Bento do Cerro. Pela primeira vez, os papéis falavam mais alto que as fofocas. O cartório guardava os contratos, o delegado tinha provas contra os envolvidos no esquema, e o povo já não conseguia sustentar as velhas mentiras. O nome de Miguel, antes cuspido com desconfiança, passou a ser murmurado com respeito, e até com arrependimento. Na fazenda, o cotidiano se ajeitou como música afinada. Helena encontrou paz na costura e já vendia suas peças na cidade, assinando com orgulho cada barra feita. Rosa, antes tomada de raiva, agora colhia as verduras da horta com um sorriso tímido e descobria prazer em ver a terra retribuir carinho. Clara, sempre ao lado de Miguel, dividia com ele o cuidado com Valente e também o cuidado com o coração dele. Mas o que mais mudou não foi a rotina, foi o sentido da dor. Aquela dor que antes pesava como sentença se transformou em ponte, unindo o passado e o presente, ligando as três mulheres a Miguel. Ele, que carregava a culpa de uma vida quebrada, finalmente entendeu que salvar não era só proteger da morte ou da vergonha. Salvar era dar a chance de recomeçar. E no recomeço nasceu o amor entre ele e Clara. Não um amor fácil, de conto bonito, mas um amor forjado no sofrimento, marcado por lágrimas, cicatrizes e superação. Um amor que, no silêncio da varanda e no compasso das noites estreladas, ganhou força até se tornar cura. A cidade, antes tão rápida em julgar, foi obrigada a ver a verdade de perto. O fazendeiro solitário não era monstro algum, mas o homem que arriscou a própria honra para salvar três vidas da desgraça. E naquela verdade estava também a lição de que muitas vezes o que parece pecado é, na verdade, sacrifício. O último registro no caderno da casa, escrito pela mão firme de Miguel, dizia: hoje a gente não é mais sombra. Hoje somos nome, somos rosto, somos futuro. O que começou em dor, termina em vida. E assim, entre sofrimento e coragem, nasceu um lar. Um lar que nunca mais seria lembrado como lugar de segredos, mas como o cenário onde a dor juntou corações e transformou lágrimas em esperança. Agora me diga, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. E se essa narrativa tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, principalmente, compartilhar com quem você sabe que ama histórias emocionantes como essa. E não vá embora ainda. Clique na próxima história, porque eu te espero lá para vivermos juntos mais um momento cheio de emoção. Nos vemos lá.